Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui com vocês, conforme combinado. Hoje nós vamos tratar do crime de tortura. A Constituição Federal, ela garante que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O Pacto São José da Costa Rica também defende a liberdade do indivíduo, porque ser torturado fere frontalmente a dignidade humana, além, naturalmente, da questão física e psíquica. A nossa Constituição Federal de 1988 só foi regulamentada a questão da tortura com a Lei Ordinária 9455 de 1997. Antes de definirmos a tortura, vamos lembrar uma coisa. O artigo 61 do Código Penal, ele trata das agravantes. E ele deixa claro no artigo 61 dizendo: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A tortura é, sobretudo, um elemento que é agravante, como regra geral, e quando a tortura é usada como meio, modo de execução no homicídio, ela é qualificadora. Mas nós vamos tratar da tortura crime baseado na Lei 9455 de 97. Meus amigos, o artigo 1º da Lei 9455 de 97 determina que tortura é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a, sobretudo, sofrimento físico ou mental. Então não há necessidade só da aparência física, mas mental também, resultante da tortura, estabelece o crime. O crime de tortura é um crime material, porque ele tem que causar, mediante esse constrangimento, não é? Sobretudo, dores físicas agudas e mentais, senão não constitui a tortura. O fato da gente ter a tortura como este elemento constrangedor determina também que, para ser a tortura, um outro diferencial é a finalidade. O agente, para ser considerado como autor de um crime de tortura, tem que torturar, em regra, buscando uma finalidade. Nós vamos ver aqui, inicialmente, 4 finalidades que constituem crime de tortura. Primeiro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento físico ou mental, para buscar informação, declaração ou confissão da vítima da tortura ou de outra pessoa. Este caso é chamado de tortura-prova, é para buscar prova. E uma vez obtida a prova, a informação, a declaração ou a confissão, essa prova é considerada como ilícita, não pode, por sua vez, ser usada no processo penal como um todo. A finalidade é exatamente essa: buscar informação, declaração ou confissão da vítima. Outra finalidade para caracterizar o crime de tortura é quando a tortura for usada para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa, ou seja, quando o agente cometer um crime comissivo ou omissivo, obrigado pelo constrangimento da própria tortura. Nesse caso, nós estamos diante também de uma coação moral irresistível. E o Código Penal diz que quando alguém comete um crime mediante coação moral irresistível ou a obediência de superior hierárquico não manifestamente ilegal, só responde o coator e o autor da ordem. Nesse caso, responde só o torturador, com pena acrescida como um todo. Outra observação importante: se ele fara para atividade criminosa, se essa ação ou omissão for para praticar contravenção penal, o fato é atípico para a questão da tortura, porque não atende à finalidade. Outro aspecto que considera a tortura, quando ela for aplicada em razão de raça ou religião. São estes tipos de preconceitos estabelecidos nessas duas hipóteses, só raça ou religião. Se for por outra razão, se for sobretudo por qualquer questão que não seja essa hipótese, com certeza tratará sobretudo de lesão corporal, morte, menos de tortura, em razão do princípio, sobretudo, da ausência e da
impossibilidade de promover analogia ou a interpretação extensiva. Outro aspecto importante, que também constitui tortura, com uma finalidade de aplicar castigo. As pessoas que são autores desse fato são aqueles que têm a guarda, que têm a detenção, ou que têm, sobretudo, um domínio sobre a vítima. E ele, às vezes, a tortura com medida corretiva ou com medida, sobretudo, de educação. Esse também é um crime próprio de tortura que deve ser aplicado, porque o fato de alguém ter, sobretudo, o domínio sobre uma pessoa, tendo seu pai, sua mãe, um protetor, um preceptor, ele não tem o direito de torturar ninguém para poder corrigir ninguém nesse aspecto. Então, está confirmado, sobretudo, a necessidade da gente poder compreender a finalidade, porque torturar sem essas finalidades não constitui o crime de tortura. Outra questão muito importante: torturar pessoa presa ou submetida a medida de segurança, usando meios que a lei não permite, ou seja, não previsto em leis, constitui-se, sobretudo, a tortura. Mas é importante lembrar, sobretudo, que este crime ele é um crime comum, embora a gente possa imaginar que ele é um crime destinado à polícia, porque a polícia prende, mas não vamos esquecer que o Código de Processo Penal diz, lá no artigo 301, que qualquer um do povo pode, a autoridade policial e os seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Diante disso, meus amigos, qualquer pessoa pode cometer esse tipo de crime e não só a autoridade policial como um todo. Então, o que a gente percebe é o fato da tortura. Agora, se o agente, ao torturar alguém, imprimir uma força muito grande na violência e causar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aí nós estamos diante de uma qualificadora. E se também resultar dessa conduta torturadora a morte, ela é uma tortura qualificada pela morte e não o homicídio. O homicídio qualificado pela morte é diferente, é quando a tortura é usada como meio, mas a tortura, no caso anterior, foi usada como finalidade, então nós estamos diante de um chamado crime préter-doloso como um todo. E da tortura ainda, nos resta lembrar vocês que o Brasil pode punir alguém que tortura um brasileiro fora do Brasil. Desde que ele compareça e esteja no território nacional, ele pode ser punido. Então são as regras da chamada extraterritorialidade penal. Meus amigos, também queremos alertar vocês sobre o fato de que a tortura terá a pena aumentada quando o agente for agente público, quando essa tortura for praticada contra criança, mulher grávida ou deficiente de qualquer natureza, a pena aumenta de 1/6. Se a tortura em si, ela for praticada mediante sequestro, este sequestro tem que ter um tempo relevante somente para torturar. Porque se esse tempo ultrapassar, o agente vai responder pelo crime de tortura em concurso material com crime de cárcere privado, tá certo? Ou sequestro. Então sempre vai acontecer isso. Agora, se o agente torturar a vítima e por uma outra razão ele resolver matá-la, ele vai responder então pelos dois crimes, pelo crime de tortura em concurso com o crime do homicídio. Esse concurso é concurso material. Por quê? Porque o motivo da tortura e o motivo da morte era outro, ou seja, são desígnios autônomos. E quando a gente está diante de desígnios autônomos, aí acontece o concurso material como um todo. Nos crimes préter-dolosos, a competência para processar e julgar vai ser a competência daquele onde a qualificadora aconteceu, ou seja, consumou-se a qualificadora, o juiz competente para poder julgar vai ser aquele. A competência pode ser tanto da Justiça Comum estadual, quanto da Justiça Comum federal. Não é um crime que tem como competente apenas a Justiça Federal. A Justiça Comum também é competente, ou até porque, na maioria das vezes. E como não há previsão de tortura no Código Penal Militar, se o militar cometer tortura, ele vai, sobretudo, responder pelo Código Penal na Justiça Comum. Meus amigos, era essa a nossa informação de hoje, o nosso